Olá, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a discussão, a treta que aconteceu entre o Jeffrey Checchini e o Paulo Figueiredo. Eu falo com muita tristeza a respeito desse episódio porque eu considero que são duas pessoas que estão fazendo, cada um do seu jeito, cada um no seu ramo de atividade, trabalhos que são da mais alta importância para o Brasil. No momento em que o Brasil precisa muito de gente que faça esses dois trabalhos, tanto o Jeffrey Checchini quanto o Paulo Figueiredo. Por esse motivo, me causa profunda tristeza ver que os dois se desentenderam dessa maneira e, se esse vídeo chegar em ambos, ou pelo menos um dos dois, eu espero que ele contribua para uma reconciliação. Eu acho que há erros dos dois lados. Tá? Todos os dois erraram, cada um num ponto. Tudo começou quando o Paulo Figueiredo fez um vídeo falando a respeito do que aconteceu com o Felipe Martins e sobre a entrada falsa dele. Hoje nós sabemos que foi falsa, nós temos documentos que mostra que foi falsa dele, tá? Nos Estados Unidos em 2022, e ele tece alguns comentários a respeito desse episódio e lança a opinião dele de que ele acredita, apenas uma opinião, de que isso pode ser fruto de um erro e acha que é mais provável que esse documento falso tenha sido fruto de um erro, um engano, do que de uma fraude intencional. O Jeffrey Checchini, ao tomar conhecimento desse vídeo, fez uns comentários bastante ácidos, inclusive algumas acusações contra o Paulo Figueiredo, dizendo que o Paulo Figueiredo estava sabotando a defesa do Felipe Martins na medida em que ele estava afirmando, dando armas ao inimigo ao afirmar que aquilo foi um erro e não uma fraude, que era a tese central da defesa. Muito bem. Vamos começar com o que o Paulo Figueiredo falou. Bom, Paulo, em primeiro lugar, eu acho que o seu comentário de que foi mais provável que tenha sido um erro, eu acho que foi uma opinião infeliz, tá? Eu acho que há sim indícios fortes de que aquilo foi uma fraude. Esses indícios são: quando a defesa do Felipe Martins informou que o nome dele estava grafado errado e que eles estavam usando um passaporte que tinha sido cancelado, eles, em vez de abrir uma investigação sobre a origem do erro e eventualmente retirar essa informação errada do ar, eles simplesmente grafaram o nome correto, botaram o nome correto do passaporte e colocaram no ar com as informações corretas. Isso, para mim, é um indício bastante forte de que houve, de fato, má fé. Porque se tivesse sido fruto de um erro, isso teria sido uma prova material de que aquilo foi um erro e eles iam investigar por que houve uma informação errada ali. Não, eles simplesmente corrigiram e botaram lá. Então, um indício forte de que houve má fé envolvendo inclusive mais de uma pessoa. Segundo, quando o Felipe Martins moveu uma ação judicial para pegar o documento correto no governo dos Estados Unidos, inclusive a data e o nome da pessoa, eles mandaram o documento, só que retiraram do documento, botaram uma taxa em cima do nome da pessoa que colocou e a data em que foi colocado. Isso, para mim, é mais um indício bastante forte de que mais de uma pessoa dentro do sistema de imigração dos Estados Unidos, dentro daquele órgão especial da alfândega, está envolvido em fraudar um documento a respeito disso. Mas eu concordo com o Paulo Figueiredo que, embora isso sejam indícios fortes, isso daí não é a prova definitiva. E nesse ponto, Dr. Checchini, eu vou falar com o senhor de advogado para advogado.
O senhor, como advogado criminalista, sabe que qualquer acusação criminal contra quem quer que seja, sempre tudo que tiver que ser presumido deve ser presumido em favor do réu. Entendeu? Somente aquilo que estiver absolutamente expresso é que pode ser usado contra o réu. Então, afirmar que houve uma fraude nesse documento é uma acusação criminal, ainda que não seja dirigida a um indivíduo específico, tá? Isso é uma acusação criminal. E para ser uma acusação criminal é necessário ter o rigor que a lei exige, doutor. Entendeu? Então, é preciso saber, para ser uma acusação criminal, você precisa saber quem fez essa inserção e por que motivo foi feita a inserção falsa. Qual era a intenção da pessoa que fez a inserção falsa, se foi esse o caso, entendeu? Então, sem essa informação, eu acredito que a alfândega dos Estados Unidos tem mais informações do que nós temos. Então, talvez eles tenham elementos suficientes para dizer que foi fraude, que é acusar alguém, elementos que nós não temos. Mas então, sem esses elementos, a gente não pode descartar a hipótese de que tenha sido um erro. Então, nesse ponto, o Paulo Figueiredo está certo, embora eu acho que o Paulo Figueiredo esteja ignorando evidências fortes, embora não conclusivas, de que tenha havido uma fraude. Tá? Então, doutor Cicchini, eu acho que o senhor erra ao imputar ao Paulo uma tentativa de sabotar a defesa. Eu acho que é um erro seu. Como eu acho que também é um erro seu imaginar que um artigo de opinião de um jornalista possa ter um peso definitivo numa sentença de um juiz. Entendeu? Ainda que a opinião seja uma opinião que eu considero pouco embasada, eu acho uma opinião, inclusive, infeliz. Paulo, me desculpe, mas acho que foi uma opinião infeliz. Mas, mesmo assim, isso não pode servir de base para o decreto condenatório, doutor Paulo. Então, eu até subscrevo as suas críticas no sentido de que eu acho que foi uma opinião infeliz, eu acho que há evidências fortes de que houve fraude. Tá? Agora, eu preciso concordar com o Paulo Figueiredo que, por mais fortes que sejam essas evidências, elas não são definitivas. E, não sendo definitivas, a hipótese de erro não pode ser descartada com o que nós temos. Insisto, talvez o governo dos Estados Unidos tenha informações que nós não temos que possam garantir de forma definitiva se for uma coisa ou outra. Mas a informação que nós temos, que eu tenho pelo menos, não permitem afirmar de forma peremptória de que houve uma fraude. Agora, Paulo, por mais que eu discorde da sua opinião, foi só uma opinião e eu não posso tirar de você o direito de expor a sua opinião, e principalmente usando um veículo de comunicação que você criou e que você administra. Mesmo que eu não concorde com a sua opinião, e eu afirmo aqui que eu não concordo com a sua opinião, eu não posso de maneira nenhuma tirar o seu direito de expor e divulgar a sua opinião. Então, se eu tenho esse direito. Agora, eu faço uma crítica bastante séria a você sobre o debate em que você e o Cicchini participaram. Você concordou em participar de um programa sabendo que o Dr. Cicchini estaria lá. Nesse programa, na presença virtual, porque na verdade estavam em locais diferentes, mas a tecnologia o colocou no mesmo ambiente virtual, embora fisicamente estivessem em locais diferentes, tá? Então, nesse ambiente virtual, eu vi você fazer uma série de acusações graves ao Dr. Cicchini. E quando o Dr. Cicchini quis se defender, você não deixou que ele falasse. Paulo, isso daí, Paulo, me desculpe, eu acho que isso daí foi uma falha muito grave. Eu vi diversas vezes você dizer, nos seus programas que eu assisto com frequência, que o quanto você admira o sistema dos pais fundadores, os princípios dos quais eles basearam o seu sistema que hoje está vigendo nos Estados Unidos. Princípios esses que eu defendo também com todas as forças e acho, inclusive, que as democracias ocidentais estão em crise justamente por se afastarem desses princípios. Eu, inclusive, escrevi um livro a esse respeito e o link para esse livro está aqui embaixo, mas o assunto desse vídeo não é o livro que eu escrevi. O assunto que eu
que eu estou colocando é esse debate, essa divergência entre vocês dois. Eu quero dizer que um dos princípios dos pais fundadores, que é um princípio bastante forte, talvez não seja o principal, mas é um sem o qual o sistema que eles criaram não funciona, que é o seguinte: nunca, Paulo, nunca, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, jamais acuse uma pessoa de um crime sem dar a essa mesma pessoa o direito de se defender da acusação que você fez, o direito de falar a respeito da acusação para aduzir uma defesa a respeito das acusações que você fez. Jamais, Paulo, nenhuma pessoa, em nenhuma circunstância. E o direito dessa pessoa falar para aduzir a sua defesa deve ter o mesmo grau de repercussão e o mesmo tempo, no mínimo, que você usou para fazer a acusação. Então, você fez acusações graves ao Dr. Chiquini, no ar, diante de várias pessoas que estavam assistindo aquele programa. Quando o Dr. Chiquini quis se defender das acusações que você fez, você não deixou ele falar. Paulo, isso é absolutamente indigno de uma pessoa que defende com tanta veemência quando você defende os princípios dos pais fundadores dos Estados Unidos. Você acusou, você tem que deixar a pessoa se defender. Mesmo que você não concorde com a pessoa, mesmo que você, como você disse ali, que você despreze a pessoa. Eu não desprezo o Dr. Chiquini, mas mesmo que ele fosse uma pessoa desprezível, e eu acho que não é, mesmo que ele fosse, ainda assim ele tem o direito de defesa. Teria o direito de defesa, mesmo que fosse a pessoa mais desprezível do planeta, Paulo. Então isso foi um erro grave e eu fiquei profundamente decepcionado de ver você fazer isso, Paulo. Então, Dr. Chiquini e Paulo Figueiredo, cada um de vocês cometeu um erro. Dr. Chiquini, você erra ao colocar um peso absolutamente desproporcional em algo que nada mais é do que uma opinião jornalística. Tá? Se um tribunal condenar uma pessoa baseado num artigo de jornal, que é meramente um artigo de opinião, não é nem a divulgação de um fato, é meramente uma opinião, realmente não existe mais justiça. A gente sabe que a justiça do nosso país está totalmente comprometida. Mas eu ainda não vi chegar nessa posição. E se chegar nessa posição, nessa situação de usar um artigo de opinião para embasar uma sentença condenatória, acabou. O seu cliente já está condenado, independente de qualquer coisa. Tá? Então eu acho que você, Dr. Chiquini, meu caro colega, porque eu também sou advogado, tá? erra ao dar essa opinião, que eu considero infeliz, e eu acho que o senhor também, um peso que ela não tem. Tá? Foi apenas uma opinião com a qual eu não concordo, mas que eu defendo que o Paulo Figueiredo tenha o direito de externá-la. Entendeu? E não acho que essa opinião vai ter esse peso todo numa eventual condenação do seu cliente. Paulo, você erra absurdamente ao fazer uma acusação em público sem dar à pessoa que você acusou o direito de se defender. Paulo, isso é um erro absurdo, Paulo. Isso daí é um erro que coloca você em pé de igualdade com as pessoas que você está combatendo, com essas pessoas que você está denunciando ao Donald Trump como violadores de direitos humanos. Entendeu? Fazer uma acusação e depois impedir que a pessoa se defenda é uma violação de direitos humanos, Paulo. Então você está se colocando no mesmo nível das pessoas que você está acusando na hora que você faz isso com o Dr. Chiquini ou com qualquer outra pessoa. Olha só, eu admiro o trabalho de ambos. Acho que ambos são guerreiros. Ambos estão enfrentando forças poderosas e, assim, para levar o Brasil na direção que eu considero correta. Todos dois, Jeffrey Chiquini e Paulo Figueiredo. Eu gostaria muito que os dois fizessem as pazes. Cada um reconhecesse o erro que cometeu e passassem a unir esforços para construir o Brasil que todos nós queremos. Se esse vídeo chegar em vocês, eu espero que ele contribua, que vocês reconheçam o erro que cada um cometeu e façam as pazes. Esse foi o vídeo de hoje.